Uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se. Não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria. Pois não querem me ouvir, embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas, Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maaseias, que contam mentiras em meu nome: eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. E eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. Mensagem para Semaías. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que, então, não fez nada para deter Jeremias, de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias:
envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras, castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. Oi, meu filho amado. Escuta com atenção este capítulo da Bíblia, porque nele pode estar a resposta que você precisava ouvir hoje. Se essa mensagem tocou você, envie este vídeo para alguém que você ama muito, para que essa pessoa também seja abençoada. Curta o vídeo, siga o perfil e escreva nos comentários: Jesus, eu te amo. Assim eu sei que você chegou até o fim.